Glória a Deus, aleluia. Queridos, nós estamos falando esse mês sobre aquilo que Deus falou no passado e que hoje nos fala através do Senhor Jesus. E queridos, tantas coisas importantes Deus tem nos falado através de Jesus. E hoje eu quero tocar numa questão muito importante, numa questão muito espiritual, meus amados, que todos nós devemos tomar cuidado, que todos nós devemos prestar atenção. Amém? Queridos, se nós voltarmos lá para o Velho Testamento, nós vamos perceber que durante um período de mais ou menos, eu não vou aqui bater o martelo, de mais ou menos entre 4.000 a 4.500 anos, que é mais ou menos a estimativa dos teólogos entre a criação do homem, Adão e Eva no jardim, até a data do nascimento do nosso Senhor Jesus. Segundo a teologia, segundo alguns historiadores, a quantidade de tempo desse período deriva aí, mais ou menos entre 4.000 a 4.500 anos. E nesse período, queridos, de Adão até Cristo, entre 4.000 e 4.500 anos, existe uma pessoa muito antiga, que foi criada antes da fundação do mundo, e essa pessoa, ela quase não aparece nesse período de Adão até Jesus. Nesse período de 4.000, 4.500 anos, essa pessoa, ela quase não aparece, ela quase não é revelada no Velho Testamento. Quem arrisca dizer quem é essa pessoa? Quem acha? Quem que é essa pessoa? Manassés? Jeroboão? Nabucodonosor? Quem arrisca dizer o nome dessa pessoa? Jesus não. Espírito Santo também não. Quem arrisca aí mais um nome? Vamos lá. Vai, Rodrigo. Tá com vontade de falar? Fala. Hã? Começa com S. Satanás. Justamente. Queridos, nesse longo período que eu já falei aqui, há uma pessoa que está oculta no Velho Testamento, que aparece pouquíssimas vezes nesse período de 4.000, 4.500 anos, nesse período de Adão até Cristo. A primeira vez que ele aparece é logo no primeiro livro. É logo nos primeiros capítulos do primeiro livro da Bíblia, que é Gênesis. Cid Moreira, beleza? Então tá bom. Gênesis, capítulo 3, versículo 1, diz assim: mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Aqui nós vemos toda aquela tentação. Então Satanás saiu da presença do Senhor e feriu a Jó com tumores malignos, desde a planta do pé ao alto da cabeça. Aqui também a maioria da igreja conhece a história de Jó, homem justo, homem reto, homem temente a Deus, que se desviava do mal. E Deus chega para o diabo e fala: olha, diabo, você tem visto o meu servo Jó?
homem fiel, homem reto, homem temente a Deus, que se desvia do mal. Aí o diabo também, será que é à toa que Jó teme a Deus? O Senhor tem coberto ele de riqueza e prosperidade, cercado os seus bens aqui na terra, cercado toda a sua família. E o diabo responde: tira tudo que ele tem. Tira tudo que ele tem, vamos ver se ele continua fiel. Aí Deus dá carta branca para o diabo, e o diabo vai lá e devasta a vida de Jó, mas Jó permanece fiel, Jó permanece firme. A mulher de Jó, vocês repararam, meus irmãos, Jardim do Éden, a mulher, depois a mulher de Jó, né? Nada contra as mulheres, mas perceba só, a mulher de Jó, ela pega e fala assim: você ainda retém a tua integridade, você ainda retém a tua fé, amaldiçoa a Deus e morre. Olha a mulher louca, olha a mulher surtando, olha a mulher na TPM. Amaldiçoa a Deus e morre, pelo amor de Deus, que eu não aguento mais essa vida. E Jó, participante fiel da Rede Homens, por falar nisso, dia 21 agora, Rede Homens aqui, hein? Em nome de Jesus, Deus vai derramar poder aqui nesse lugar. E Deus fala, ou melhor, Jó fala para aquela mulher: como louca falas tu, recebemos o bem, não receberíamos também o mal? Nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei para lá. Bendito seja o nome do Senhor. Homem de Deus, né? Homem de Deus, aleluia. Então nós vemos aqui mais uma vez Satanás contra quem? Contra Jó e a sua mulher louca, amém? E depois nós vemos Satanás contra o rei Davi. 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 1 diz assim: então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Davi no auge do seu reinado, Davi dominando todas as terras, Davi com um exército numeroso. E de repente Satanás se levanta contra Davi e coloca no coração de Davi para fazer um censo, para contar a quantidade de exército, né, a quantidade de soldados que havia em Israel. Um ato de soberba, de arrogância, porque Davi já sabia que o exército dele era um dos maiores do mundo daquela época, uma potência militar. Mas Davi, por conta da arrogância, da soberba do seu coração, aceitou o convite, a sugestão do diabo, e ele mandou numerar o exército. E Joabe veio cá contra 800.000 homens, mais 300 que atira funda, mais de 1 milhão de soldados. Nenhum rei de Israel alcançou essa quantidade de soldados. Mas Deus pesou a mão contra Davi. E por conta disso, 70.000 pessoas morreram na cidade de Jerusalém. E o próprio Davi, o próprio rei Davi, ele viu o anjo com a espada desembainhada, apontada para a cidade de Jerusalém. Uma cilada muito grande que Davi caiu, né, ali no diabo. Depois disso, passou-se séculos, os reis de Israel vieram, foram embora, e o reinado de Israel caiu na Babilônia, no cativeiro da Babilônia. Passou-se 70 anos no cativeiro da Babilônia, e então começa a reconstrução do templo, através do ministério de Neemias, de Esdras e Zorobabel, e o sumo sacerdote Josué, que fazia parte daquela geração. Satanás se levanta contra ele. E a Bíblia diz aqui, em Zacarias capítulo 3, versículo 1, Deus lhe mostrou o sumo sacerdote Josué, que estava diante do anjo do Senhor, e mostrou também Satanás, que estava à direita de Josué, para o acusar. Então era Satanás tentando impedir a reconstrução do templo de Jerusalém, e na verdade ele conseguiu atrasar essa construção por mais ou menos 15 anos, querido. Agora reparem que nesse período de 4.000 anos, 4.500 anos, nós lemos 1, 2, 3, 4 textos da Bíblia que menciona Satanás. 4.000 anos, 4 textos da Bíblia, 4 situações, não textos, 4 situações da Bíblia que mencionam o nome de Satanás, a ação de Satanás, a existência de Satanás. Amém, queridos? Mas quando nós entramos no Novo Testamento, quando nós entramos ali no ano 30 depois de Cristo, após o nascimento de Cristo,
que Cristo começa o seu ministério. Logo nos primeiros capítulos do Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, capítulo 4, nós vemos quem de novo? Quem? Na tentação do deserto, quem? Satanás. Jesus já está adulto, Jesus já está iniciando o seu ministério, ele está se preparando para iniciar o ministério, jejum de 40 dias, e vai ali para o deserto, e ali no deserto, meus amados, Jesus é tentado pelo diabo, ele é tentado por Satanás. Mateus capítulo 4, versículo 1 diz assim: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, sentiu fome. Versículo 3, o tentador chegou-se a ele e disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. E começa todo aquele diálogo entre Satanás e Jesus, e Satanás tentando fazer Jesus cair no pecado, mas Jesus, diferente de Eva, Jesus, diferente de Adão, ele fica firme ali na presença do Senhor. Repare, queridos, que o primeiro livro do Velho Testamento, quem que está em cena? O diabo. Primeiro livro do Novo Testamento, quem que está em cena? O diabo. Primeiro livro do Velho Testamento, o que o diabo faz? Ele tenta o homem e a mulher ali para cair no pecado e eles caem. Primeiro livro do Novo Testamento, Satanás ali está tentando Jesus, tentando o Filho de Deus, mas Jesus não cai. Ele derrota o diabo ali no deserto. Amém, queridos? Então, no Novo Testamento, ao contrário do Velho Testamento, nos evangelhos, que tem uma duração aí de, do máximo aí, contando do nascimento de Jesus até a morte e ressurreição, mais ou menos 33, 34 anos. E nesse pouco período de tempo, o Novo Testamento revela de uma maneira muito clara a existência de Satanás e os seus demônios. Olha o que diz o Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 21. Marcos, capítulo 1, versículo 21. Olha o que diz. Depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado Jesus foi ensinar na sinagoga. Próximo versículo. E maravilharam-se com a sua doutrina, porque os ensinava como alguém que tem autoridade e não como os escribas. 23. E logo apareceu na sinagoga um homem possuído, olha lá, possuído de espírito imundo, o qual gritou, mas Jesus repreendeu dizendo, cala-te e sai dele. 26. Então o espírito imundo, agitando violentamente e gritando em alta voz, saiu dele. Então no Novo Testamento, queridos, nos evangelhos, nós vemos aqui de uma maneira muito clara, Satanás e seus demônios sendo expostos, sendo revelados, para que nós conhecêssemos de fato, queridos, quem é o nosso real e verdadeiro inimigo. Marcos capítulo 9, versículo 20. O jovem que tinha epilepsia, e eles o trouxeram, e quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente agitou o menino com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se, espumando. 21. Jesus perguntou ao pai do menino, há quanto tempo isso está acontecendo com ele? O pai respondeu, desde a infância. 22. E muitas vezes tem lançado no fogo, na água para o matar, mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que respondeu Jesus, se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. 25. Vendo Jesus que muita gente estava se reunindo, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, espírito mudo e surdo, eu ordeno a você, saia desse menino e nunca mais entre nele. E ele gritando e agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem, morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Amém? Mais um caso aqui do quê? De possessão demoníaca. E agora nós vamos ler a possessão demoníaca mais forte que tem no Evangelho. Está em Marcos capítulo 5, versículo 1. O endemoniado de Gadara, o gadareno. Marcos capítulo 5, versículo 1.
chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gerazenos, ou Gadarenos em outras traduções, em outros evangelhos. Descendo ele do barco, saiu ao encontro dos sepulcros um homem possesso de espírito imundo, o qual morava nos sepulcros e mesmo com cadeias não o podiam prender. Pois sendo-se muitas vezes presos com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços e os grilhões em migalhas, e ninguém podia dominá-lo, porque ele tinha uma força que não era dele, mas da legião de demônio que estava no corpo dele. Continuando, andava, olha a vida desse homem, andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras, e quando ele viu Jesus de longe, correu, o adorou, clamando em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe dissera: sai deste homem, espírito imundo. Então Jesus perguntou: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é meu nome, pois somos muitos. E rogou-lhe muito que não os enviasse para fora daquela região. Andava ali passando pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. Jesus permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000 porcos, precipitou-se por um despenhadeiro no mar, aonde se afogaram. Os que apacentavam os porcos fugiram, e anunciaram esses acontecimentos à cidade e pelos campos. Muitos saíram para ver o que havia acontecido. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião. De que forma? Assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Amém? Então, queridos, nós vemos que, apesar de Satanás estar oculto todo esse tempo, e apesar, da existência e do poder de Deus, nós vemos o quê? Que o ser humano, que os homens, eles eram praticamente reféns de Satanás e seus demônios. Não havia um combate, não havia alguém que se levantasse contra o inferno, não havia alguém que se levantasse contra Satanás, não havia ninguém que se levantasse contra os demônios. Davi não se levantou contra Satanás, Adão não se levantou contra Satanás, Gideão não se levantou contra Satanás, Sansão não se levantou contra Satanás, Abraão, Isaac, Jacó, nenhum dos heróis do Velho Testamento, nenhum deles se levantaram contra Satanás e nem podiam, porque não tinham o poder de Deus para isso. Então, até Jesus vir, até Jesus nascer, até Jesus se levantar, o ser humano comia na mão do diabo e não tinha como ele lutar contra isso. Mas um dia nasceu o Salvador. Mas um dia nasceu aquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Mas um dia nasceu aquele que é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Aquele que já existia também desde a fundação do mundo, que é Jesus Cristo. Para combater e derrotar todas as obras do inferno. Aleluia! Aplauda o Senhor! Glória a Deus! Nós não somos mais reféns do diabo e nem dos demônios. Graças a Jesus Cristo, o nosso verdadeiro herói. E diante de todo esse cenário espiritual que eu já expliquei para vocês, Jesus traz um ensinamento importante para todos nós aqui. Abra a sua Bíblia comigo, no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 43. Mateus 12, 43. Diz assim, Jesus ensinando, Jesus falando, Jesus mais uma vez revelando o que acontece no mundo espiritual, que muitas vezes nós não atentamos. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares estéreis, buscando repouso, mas não encontra. Então diz, voltarei para minha casa de onde saí, e voltando acha desocupada, varrida e em ordem.
Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros, e assim acontecerá também a essa geração má. Queridos, lá na rua que eu morava, lá em Itupeva, na esquina da rua da minha casa, havia uma casa que durante muitos anos, mas muitos anos, foi uma escola de computação. Edcomp. Muitos anos, alunos, pessoas entrando e saindo ali daquela casa, dia e noite, um movimento muito grande, era uma escola até que bem movimentada lá em Itupeva. Até que um dia, eu não sei porquê, essa escola fechou. Os inquilinos foram embora e a casa ficou vazia. Diga assim, a casa ficou vazia. E conforme o tempo foi passando, meus amados, eu comecei a perceber que o mato começou a crescer no quintal daquela casa. Conforme o tempo foi passando, eu comecei a perceber que os vidros daquela casa foram quebrados. Conforme o tempo foi passando, eu percebi que arrancaram as janelas da casa, arrancaram as portas da casa. E outro dia, quando eu estava passeando com a Loli, para quem não sabe, era a cachorrinha que eu tinha, eu entrei lá naquela casa. E quando eu entrei naquela casa, queridos, a cena que eu vi foi terrível. Resto de comida estragado, fezes humanas, preservativos, pino de cocaína, um mau cheiro terrível. E quando eu entrei naquela casa e vi aquela cena, eu lembrei do Evangelho de Jesus em Mateus 12:43. Aquela casa ficou vazia. E os moradores de rua entraram naquela casa, os drogados, os mendigos, entraram naquela casa e roubaram a fiação, quebraram tudo, sujaram, arrebentaram, deixaram aquela casa no estado lamentável. Queridos, é assim que acontece no mundo espiritual. A Bíblia diz que quando o espírito imundo sai do homem, aqui Jesus fala de uma casa, mas na verdade Jesus está falando do ser humano. Jesus, queridos, ele era um homem muito sábio para pregar a palavra de Deus. No Evangelho de Mateus, capítulo 7, do 15 ao 19, Jesus ele nos compara com árvores. 7, 15 e 19, cuidado com os falsos profetas que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso se colhem uvas e espinheiros, ou figos e ervas daninhas? Assim toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus, e a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Então, aqui nessa passagem, para nos ensinar, Jesus está comparando o homem com o quê? Com árvores. E em Mateus, capítulo 13, do versículo 4 a 9, Jesus nos compara com terra, com tipos de terra. Mateus 13, do 4 ao 9. E de muitas coisas lhe falou por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então Jesus está comparando o homem aqui ao quê? A terra, tipos de terra. Aquela semente que caiu na beira do caminho, é aquela pessoa que não entendeu a palavra, o diabo veio e roubou a palavra dela do coração.
aquela terra cheia de pedras, terra pedregosa, é aquela pessoa que recebe a palavra com alegria, mas por não ter raízes profundas, né, ela logo se escandaliza e acaba desviando dos caminhos do Senhor. É a terra pedregosa. A terra com espinhos é aquela pessoa que recebeu a palavra no coração, mas as riquezas e as seduções desse mundo, como espinhos, crescem e sufocam a palavra no coração daquela pessoa, e aquela pessoa também acaba se desviando. E a última terra qual que é? É a terra boa. É aquela terra preparada, adubada, fofada, que recebe a palavra e que frutifica a 30, a 60 e a 100 por um. Diga assim, essa terra sou eu. Amém? E depois, um outro texto também, Jesus nos compara com casas. Né? A casa, como nós lemos aqui, casas. Então, queridos, quando Jesus fala que o Espírito sai, né? Ele sai da pessoa, olha lá, o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos e estéreis, buscando repouso, mas não encontra. Então é aquele espírito que saiu de uma pessoa, aquela pessoa foi liberta. Ela foi liberta. A casa que estava toda bagunçada, toda, né? Ela foi arrumada. Ela foi limpa, e o espírito imundo saiu. Mas por algum motivo, Jesus não permaneceu naquela casa. Por algum motivo, aquela casa ficou vazia. Embora estivesse limpa, arrumada, enfeitada, pintada, janela nova, porta nova, mas a casa estava vazia. E aquele morador de rua, lembra que eu falei do morador de rua? O morador de rua saiu, mas ele não encontrou nenhum lugar para morar. E nessas andanças dele, ele fez amizade com mais 7 mendigos, mais 7 moradores de rua. E ele pegou e falou assim, eu vou voltar de onde eu saí. Eu vou voltar para aquela casa de onde eu fui expulso. E aquele morador de rua, ele vai e volta para aquela casa. E ele olha aquela casa. E ele percebe que aquela casa está... Ele olha... Parece que está vazia essa casa. Parece que essa casa está vazia. Aí ele pega tal, abre, tudo arrumado, tudo bonito, tudo lindo. Porque Jesus deixa a gente lindo, amém? Por isso que a minha esposa vive me chamando de lindo. Ô lindo, ô lindo, ô lindo. E ele olha assim, ele fala, nossa, essa casa está vazia, está cheirosa, está bonita. Aí ele pega e fala, descobri um lugar bom para nós morar. E chama mais 7. Vem cá, Fábio. Vem cá, Abner. Vem cá, esqueci seu nome. Vem cá você também. Sobe aqui. Glauco, Carlão, Vitor, sentou na primeira já era. Sentou na primeira fileira já era. Deixa eu ver quantos demônios tem, quer dizer, quantos irmãos tem. 1, 2, 3, 4, 5. 3, 6, falta dois irmãos, Marcos e o Richard. Esse grandão aqui é o chefe da legião. Chefe da legião. Tá certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí ele vai lá e vê que a casa tá limpa. Vai lá. A casa tá limpa, tá bonita, tal. Mas tá vazia. O que ele faz? Aí vai aí, ó. O Fabião é o Exu das 7 baquetas.
bateria. Aí entra lá e bagunça toda a casa lá, já tira do lugar, faz barulho aí, faz barulho aí. Olha lá, desparafusa, olha o Abner, tá vendo? Já desmonta a bateria, vira um caos, olha só. Queridos, tá bom já, viu, gente? Então, quando começar o culto, não vai ter como tocar, né? Vamos ajudar o Ministério do Louvor. Mas os demônios estão aí, ó. Queridos, essa casa, ela simboliza aquela pessoa que conheceu a Jesus. Aquela pessoa que teve encontro com Jesus. Mas ela não permaneceu na presença de Deus. Não permaneceu no Evangelho, não permaneceu na igreja, se desviou e voltou para o mundo. É a pessoa, é a casa vazia, é a casa abandonada, é essa casa aqui, ó. E Jesus fala assim, o estado desse homem se torna pior, 7 vezes pior do que era antes. Porque o demônio, ele volta, mas ele não volta sozinho. Ele volta com mais 7. A Duda não está aqui não, né? A Duda, ela vem à noite. Em nome de Jesus, ela vem à noite. Eu estava numa pregação aqui da GP, e o Fábio comentou que a Duda teve numa missão lá em São Paulo, na Cracolândia. E, segundo o que eu ouvi, 80% do pessoal que está na... 80% do pessoal que está na Cracolândia são desviados da igreja. Crentes desviados. Estão na Cracolândia. 80%. Queridos, o apóstolo Paulo escreveu assim, aquele que está em pé, cuide para que não caia. A Tati está aqui para confirmar o que eu vou dizer agora. Terapeuta, fisioterapeuta. A Cris também. Aonde eu faço mais força? Para ficar de pé? Ou para me levantar? Qual das duas formas eu faço mais força? Hã? Fala aí, Cris, é ou não é? Não é, Tati? Tá vendo? Nem fiz faculdade, hein? Já sei dessas coisas. Para levantar, queridos, eu tenho que fazer muito mais força. Agora, para ficar de pé, permanecer de pé, eu não tenho que fazer tanta força, eu só tenho que permanecer. Diga assim, eu só tenho que permanecer. Quando cai, para levantar, é muito mais difícil. Agora você imagina, para levantar sozinho, já é difícil. Agora imagina que essa cambada aqui tentando impedir de levantar. Vai. Sai! Sai, chucareca! Sai, 7 baqueta! Sai! Tá vendo? Não consegue! Não consegue! Chucareca, chuda 7 baquetas, não vai! Vocês já estão repreendidos, já pode voltar para o lugar. Só fica o 7 baqueta aqui. Okay. Queridos, quem entendeu a mensagem, diga amém. Amém, amém, queridos. Não precisa ser muito espiritual para entender isso. Meu irmão, você não pode fraquejar. Você não pode ser guiado pela carne, você não pode dar brecha para o diabo, você não pode ficar matando o culto, você não pode parar de orar, você não pode parar de ler a Bíblia, você não pode parar de vigiar. Está o nosso derredor aqui, ó. Está o derredor, está aqui, ó. 1 Pedro capítulo 5, buscando a... Me assusta. Buscando a quem possa tragar. Sai que eu estou pregando. Agora, queridos, existe uma segunda casa
E essa segunda casa, esse segundo tipo de casa, esse daí vai identificar com muitas pessoas. O segundo tipo de casa é aquela casa que o morador dela, ele é morador dela. Ele é morador dela. Tá amarrado. Ele é morador dela. Só que nessa casa, ora tem gente e ora não tem ninguém. É aquela casa que de vez em quando tem alguém e de vez em quando não tem ninguém. Aí, o Espírito... já está lá dentro já. Hoje nós vamos ter que fazer uma sessão de libertação no Fábio antes de ungir ele a presbítero. Porque... Então, o que acontece? Ora tem gente, ora não tem gente. Aí, o que o Espírito, como morador de rua, ele fica rondando aquela casa. Aí ele percebe que não tem ninguém, ele dá uma olhada rápida e rouba alguma coisa. Rouba alguma coisa lá, o Sete Baqueta. Olha lá, ele viu que não tem ninguém na casa, tal. Ele sabe que tem gente morando lá, mas não tem ninguém naquele momento. Ele pega e rouba alguma coisa. Aí tô eu lá, né? Aí o morador... Ué, roubaram alguma coisa aqui e tal. Mas roubou, né? Será que aconteceu? Alguém roubou aqui e tal. E pega e sai de novo. E a casa fica vazia. Aí depois ele volta. E a casa sai. E nessas idas e vindas, o espírito maligno, ele vai roubando. Olha lá. É o devorador. Tá entendendo? Está roubando. E queridos, o tempo passa. E como o morador quase nunca está em casa, está de vez em quando, então o que acontece? A pintura começa a ficar feia. A janela, a porta começa a ficar feia. Aquela casa que era bonita, linda, já não é mais aquela casa bonita. Algumas coisas delas foram roubadas. Sabe o que é isso, meus amados? É aquela pessoa que ela é inconstante nos caminhos de Deus. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 10. Lucas 13, 10. Lucas capítulo 13, versículo 10, assim: E ensinava no sábado numa das sinagogas, e estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, ela andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. É uma mulher que andava assim, ó. Vendo a Jesus, ela chamou a si e lhe disse: Mulher, tu estás livre da tua enfermidade. Então ele pôs as mãos sobre ela, e logo ela se endireitou e glorificava a Deus. Tomando a palavra o dirigente da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é permitido trabalhar, nestes vinde para serdes curados, e não no sábado. Respondeu, porém, o Senhor, presta atenção no que Jesus vai falar agora: Hipócrita, no sábado não desamarra cada um de vós o seu boi ou jumento e não leva para beber água? Agora olha o que Jesus disse: Não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos, quem que mantinha ela presa? Quem? Pode falar alto, ele não está aqui. Quem? Satanás. Não, você não é o Satanás, você é o Exu das 7 baquetas, é um demônio mais fraquinho. Logo, logo você vai ser queimado, vai preparando aí. Mandar fogo nesse demônio. Então, queridos, olha só que interessante.
Essa mulher, ela participava na sinagoga. O que é uma sinagoga? Era uma reunião onde a turma dos judeus, se reunia para adorar a Deus e ler a Torá, o Velho Testamento. Um lugar religioso. Um lugar onde se reunia para adorar a Deus. E naquele lugar havia uma mulher que Jesus fala, ela estava presa por Satanás. Lendo o texto, queridos, vocês percebem que ao contrário do menino epilético, ao contrário daquele rapaz de Marcos 1:21 que entra na sinagoga lá endemoniado, ao contrário do gadareno que manifestou, passou mal, sacudiu com violência, ficou lá todo assim, vocês repararam que a mulher, não aconteceu nada com ela? Queridos, presta muita atenção, que eu vou falar agora é muito sério e acontece com muita gente. Existem muitas pessoas dentro das igrejas, inconstantes, que não estão possuídas por demônios, mas estão sendo roubadas pelo diabo. Vocês entenderam? Não é o caso de eu pôr a mão na cabeça da pessoa e a pessoa manifestar demônio. Não é esse o caso. Não é assustado, irmão. O demônio está ali na bateria, amarrado. Não é o caso. Não são pessoas que estão endemoniadas. Não são pessoas que estão possuídas pelo espírito maligno, que quando colocar a mão nela para orar, ela vai ranger os dentes. Não! São pessoas que frequentam as reuniões da igreja. São pessoas que conhecem a Bíblia. São pessoas que entregaram a sua vida para Jesus, mas são inconstantes. Não estão possuídas pelos demônios, mas estão sendo roubadas pelos demônios. Quem está entendendo, diga amém. É aquilo que aconteceu aqui agora. Uma hora a casa está cheia, uma hora a casa está vazia, uma hora a casa está cheia, uma hora a casa está vazia, e nesse entre está vazia e está cheia, vazia, cheia, vazia, cheia, o espírito maligno aproveita e rouba alguma coisa. Depois de novo e rouba mais alguma coisa. Está roubando a saúde, está roubando a prosperidade, está roubando a alegria do casamento, está roubando a comunicação no lar, está roubando o amor entre a família, está roubando a fé, o ministério, a unção, está roubando. Por quê? Por causa da inconstância espiritual. Como diz o apóstolo João lá em Apocalipse, no capítulo 3, a partir do versículo 16, se eu não me engano, a carta à igreja de Laodiceia, aonde ali ele fala dos crentes ali, dos cristãos, e fala dos cristãos mornos. Crente morno, ora de vez em quando, vai para a igreja de vez em quando, lê a Bíblia de vez em quando, fala em línguas de vez em quando fala em línguas, quando foi batizado com o Espírito Santo, porque tem pessoas que nem foram batizadas com o Espírito Santo ainda. É a casa roubada. É o segundo tipo de casa. É aquela casa que às vezes tem gente morando, às vezes não tem. E de vez em quando é roubada, mas não invadida, não está possuída. Porque às vezes o dono está lá e às vezes não está. É uma casa que era bonita, mas agora já precisa de uma reforma. Diga assim, reforma. Diga assim, renovo. Diga assim, reavivamento espiritual. Quem entendeu, diga amém. Amém, queridos? Agora vamos para a última casa, aleluia. Agora você vai rodar. Não adianta trancar não, que o poder de Deus vai arrancar até esses vidros aí, vai arrancar tudo aí. A última casa, meus amados, é a casa daquele morador, daquela pessoa, que ela
entregou a sua vida para Jesus. Ela é apaixonada por Jesus. Ela mergulha na presença de Deus. Ela tem prazer de vir à igreja, à casa do Senhor. Ela tem prazer na oração, ela gosta de meditar na palavra de Deus. Ela serve a Deus com os seus recursos, com os seus dons, com aquilo que Deus deu a ela. É aquela casa que está sempre cheia. É aquela casa aonde o espírito imundo não pode permanecer. Sai, demônio! Sai! Segura aí, fica um pouquinho aí. Aqui nessa casa o demônio não tem vez. Aleluia, irmão Nino. Essa casa, aqui o demônio não entra. Essa casa aqui, ela tem um alarme fabricado pela empresa ES. Já ouviram falar? O alarme da empresa ES, E.S. Espírito Santo. Esse alarme ele é super sensível. Quando o demônio pensa em se aproximar, vai demônio. Quando o demônio pensa em se aproximar, já soa o alarme. Não tem para ninguém. Além do alarme, essa casa, ela tem segurança armado. 2 segurança forte armado. Gabriel e Miguel. Às vezes o Arturiel também entra em ação, mas é mais o Gabriel e Miguel. Gabriel e Miguel. Então, além do alarme, ainda tem os anjos que é para meter a espada de fogo nesses ladrões, nesses invasores. E essa casa, queridos, é uma casa, ela não é mais uma casa somente. Porque por conta dessa casa, todos os moradores da rua têm paz. Agora você sai. Sai da rua, sai do quarteirão, sai do bar. Sai! Sai! Palmas para o Fabião, que foi um excelente demônio, quer dizer, um excelente ator. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, os moradores da rua, o bairro todo, fica em paz por causa dessa casa, que não é só uma casa, se tornou um quartel-general de Jeová. Diga assim, esse sou eu. Aleluia! Amém, igreja? Quartel-general de Jeová. Casa do poder de Deus, casa da unção, casa da libertação, casa da cura, casa da restauração, casa onde o poder de Deus reside e não sai, nunca fica vazia. Que esse quartel-general, querido, seja eu, seja você, que essa casa sejamos nós. Amém? Aonde o demônio não entra nem no bairro, não passa nem perto, não passa nem na rua. Porque o alarme do Espírito Santo vai soar, vai avisar, vai demonstrar. Queridos, Jesus quer que nós sejamos essa casa, amém? Jesus quer que nós sejamos essa casa. Jesus quer que nós sejamos esse tipo de cristão, de filho de Deus. Outrora, no passado, o Ministério do Louvor já pode tomar o seu lugar. Outrora, no passado, não havia quem combatesse o diabo. Jesus, ninguém, nenhum herói, como eu já disse, do Velho Testamento poderia combater o diabo e seus demônios. Mas veio Jesus e combateu e derrotou e transferiu essa tarefa para nós.
E no nome dele, no nome de Jesus, eu, você, embora não sejamos Davi, embora não sejamos Gideão, embora não sejamos Sansão, embora não sejamos Abraão, Isaac, Jacó, o rei Ezequias, embora não sejamos nenhum herói do Velho Testamento, mas eu e você temos o poder que eles não tiveram para enfrentar os demônios e derrotar os demônios. Hoje Satanás tem resistência. Hoje Satanás tem quem o confronte. Hoje os demônios têm a quem a temer. E essas pessoas somos nós. Essas casas de poder, de fogo, de unção, somos nós. Somos eu, somos você. Quem toma posse dessa palavra, diga amém. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Quantos quartéis generais nós temos aqui nessa manhã? Louvado seja Deus, amém? Louvado seja Deus. Feche seus olhos agora. E vamos orar e vamos buscar a Deus. Enquanto os assistentes se posicionam aqui para entregar a Santa Ceia. Eu quero que você medite agora nessa mensagem. E pela fé, eu falei aqui que todos nós somos esses quartéis generais, essa casa de fogo, de poder. Mas, infelizmente, a realidade não é essa. Nem todos que se declaram cristãos, nem todos que se declaram filhos de Deus, estão vivendo essa realidade espiritual, aonde o maligno não toca. Mas talvez a situação da maioria não seja nem a questão de ser uma casa invadida, mas estão sendo roubados pelo diabo, estão sendo roubados pelos demônios. Mas essa situação, graças a Deus, ela pode mudar e só depende de você. Então, quando o Ministério for ministrar esse cântico agora, eu quero que você ore a Deus, e que você fale com o Senhor, que você diga para Ele nessa manhã: meu Deus, eu quero ser essa casa, que é um verdadeiro quartel-general. Eu quero ser bênção para minha família, para os meus vizinhos, para os meus irmãos, para todos aqueles que me conhecerem. Eu quero ser essa casa de fogo, de poder, onde o alarme do Espírito Santo está sempre funcionando, aonde os anjos do Senhor estão cobrindo, estão protegendo. Senhor, eu quero ser essa casa que está sempre cheia, cheia da Tua presença, cheia da Tua palavra, cheia da Tua unção. Uma casa bonita, limpa, pintada, sempre com janela nova, porta nova, tudo novo, tudo brilhando, tudo cheiroso. Comece a buscar ao Senhor nesse momento, igreja. Comece a buscar ao Senhor nesse momento, meu irmão e minha irmã.